em que prelecionava um grande amigo meu, brilhante estudante, brilhante professor, muito jovem, que morreu também muito jovem, e que era sábio, e que me disse uma coisa que eu guardo até hoje, e talvez use mais hoje do que já usei antes. É que quem já foi e não é mais, é mesmo que não ter sido. Era o delírio dele, que bebia muito e era muito criativo. Ao contrário disso, que só se aplica a mim, porque inventei de adotar esse conceito há anos, diferentemente de mim, aqui eu estou diante de pessoas que têm merecimento permanente, que têm méritos constantes. E ainda há pouco, sentado ali, e olhando o perfil da plateia, eu concluí para mim mesmo, com meus botões: se for contar a história de cada um, essa história é muito grande. Porque cada um que está aqui é um líder. Não é que foi um líder, é que é um líder. Um líder na inatividade às vezes, sem ter perdido o talento de ser líder e os serviços prestados como líder, sem ter abdicado da liderança. E olhei assim com aquela curiosidade de querer interpretar o que passa na cabeça de cada pessoa, oficiais que estão aqui, olhando a sua trajetória, olhando daqui para trás, já que para frente a gente não tem absolutamente certeza de nada. Mas olhando para trás, oficiais que são filhos e descendentes de policiais militares, oficiais que têm filhos e netos, sobrinhos, parentes próximos também na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro. Que riqueza é essa cultivada no coração de cada um? Que orgulho é esse? E ao receber o título, por exemplo, do clube, eu fico com aquela impressão de que eu recebo tudo isso como influência. Eu recebo tudo isso como um afago. A soma desses valores todos, né, se dirigindo a uma pessoa que não tem grandes ambições como nunca tive, que exerceu eventualmente cargos e que pouco me lembro deles, porque eu estou exercendo o cargo, digamos, mais honorário, o cargo mais sentimental, que é o cargo de ser avô e de ser bisavô. Não conheci na criação de Deus algo tão importante. Nem imaginava que pudesse ter frutos que fossem além dos filhos, que fossem do mesmo pomar, como frutos diversificados, mas que tivessem um sabor diferenciado, os netos. E aí eu sou um cuidador de netos, pela paixão, pela responsabilidade, pelo dever. Gostaria que todos fossem advogados. Não pude dar esse palpite sem dá-los. Alguns filhos seguiram, 3 dos meus filhos seguiram a advocacia para não exercer nenhum deles. Não me frustra em absolutamente nada. Mas os militares podem ser, digamos, mais realizados sobre esse aspecto, né? Há muitos que têm inúmeros parentes na corporação. Eu me lembro, por exemplo, de um que já foi comandante da polícia, que teve um filho comandante da polícia, que teve outro filho comandante da polícia, Marcelo Pio Chaves, que foi um dos grandes líderes de corporação que eu conheci quando cheguei aqui em João Pessoa, a partir dos anos 72. Mas tem outros. Eu fico pelo sobrenome tentando identificar. Parente de quem?
filho de quem? Neto de quem? Ainda ontem, por um acaso, vi uma matéria sobre Belmont, Coronel Belmont. Nunca mais soube dele, parece que ele até já faleceu, né, Coronel Belmont? Não faz muito tempo, morreu velhinho, né? Morreu velhinho. Foi um dos exemplos mais ajustados que eu vi de oficial militar. Um cara com uma carreira brilhante, o exercimento de muitos cargos, né, firme disciplina própria do serviço militar. E outros, muitos outros que eu conheci, alguns que estão aqui, outros não estão, né, mas muitos, até entre os que morreram, de saudosa memória. Porque quando eu cheguei em João Pessoa e vim de Patos e vim trabalhar no Palácio, no governo de Hernando Sattler, o rapazinho com 21 anos de idade, a primeira pessoa que eu conheci entre os militares foi o Coronel Araújo, que era baseado na Casa Militar, né, que morreu também jovem, muito jovem. Foi presidente do clube? Pois é. Exatamente. E depois o Marcinho Pio Chato, que foi meu contemporâneo de faculdade, ele mais velho do que eu. Mas em suma, como é que eu vejo a homenagem? Porque toda homenagem é boa, não há homenagem desagradável, mas tem umas homenagens que elas são mais significativas, são mais tocantes do que outras, e essa é muito tocante para mim, porque ela traz a soma dos valores que o clube representa, e porque ela é lisonjeira, porque ela tem uma tradição de respeitabilidade e de reputação. Quer dizer, essa medalha não é uma homenagem que tem um patrono que não mereça a homenagem, o que leva ao homenageado ser compatível com o patrono da homenagem. E aí eu fico pensando que talvez isso seja um pouco ilusório, porque nem a gente tem as virtudes que proclama, nem a gente tem as virtudes que quer. Mas nesse caso, eu primo muito por uma coisa. Primeiro, na criatura humana, para todos, a generosidade. Quer dizer, eu sou amante da generosidade. Eu sou filho da generosidade. Eu sou um marido de família, que cuidei de meus irmãos, hoje cuido dos filhos, cuidei de meu pai e minha mãe, que eram meus filhos mais velhos. Cuidei com alegria imensa. Tudo quanto eu renunciei para fazer por eles, eu achei que aquilo era meu primeiro dever. A minha primeira casa não foi minha, foi deles. Porque eu achava que se comprasse uma casa antes da deles, eu estava traindo meus deveres de renda de família e de filho mais velho. Então, esse aspecto da generosidade, que é muito genética, a gente herda de pai e mãe, herda de avós, a gente herda de traços de família. Esse aspecto da generosidade é uma coisa que marca muito a criatura humana. As pessoas só podem ser excepcionalmente grandes se forem generosas e decentes. E a decência vem em complemento. Quer dizer, ninguém pode se julgar grandioso se não tiver também a seu lado, na sua conduta, na revelação de suas atitudes, se não tiver a decência como princípio. E quando eu recebo a homenagem, eu fico dizendo, será que eu sou compatível com o patrono? Será que eu sou compatível com as pessoas que estão aqui, com os oficiais que são abrigados no clube? Aí eu fico sem falsa modéstia dizendo que pelo menos me esforcei para ser. E que não há nada que deponha contra a honra que eu procurei construir, muito a imagem do meu pai, de minha mãe e dos meus avós. Muito. Como se dissesse assim, quando tentado, dizer, eu não posso desmoralizar meu pai, eu não posso desmoralizar minha mãe. Algo que funciona como uma espécie de advertência, né, de tentativa de punição, como se tivesse uma palmatória ali, me vigiando, na mão de minha mãe ou na mão do meu pai. Então, essa compatibilidade me agrada muito. Por isso que a homenagem me lisonjeia e ela massageia a minha alma. Porque eu digo, não desmereço. Não tenho como desmerecer daqui para frente. Porque não resta muito tempo para essa obra de desmerecimento.
embora a gente esteja vivendo um momento muito delicado da vida nacional e da nação brasileira, em que cada dia que passa, a desconstrução dos bons costumes, né, funciona como uma máquina trituradora para que as pessoas não sejam tão decentes quanto querem ser e não sejam tão decentes quanto devem ser. Nós estamos no final de era política, com a autodestruição da própria categoria do campo político. No campo ideológico, com as ameaças dos extremos. Ontem assisti, por exemplo, a propósito do Marcelo José Leu, no programa, a declaração do presidente Lula, de que ele estava feliz, emocionado, chocado, no bom sentido, porque tinha conseguido mandar para a Suprema Corte o comunista declarado. Eu, que vez por outra, já fui eleitor dele, e que vez por outra identifico traços de senilidade no presidente Lula, eu achei que passa da serenidade para ser uma idiotice profunda. Você afrontar o país dividido, fazendo declarações dessa natureza e semeando credos políticos, que só existem 5 países do mundo. Só tem 5 países comunistas no mundo inteiro. É Cuba, os resultados que estão aí, né, que é o Laos, que a gente não tem notícias sobre como vive o povo do Laos, que é a América, que é a Coreia do Norte, que a gente sabe o que acontece lá, né? E outros 2 países, China e Vietnã. 5 ao todo. Vietnã. Então 5 países no mundo são comunistas, está Lula se vangloriando de ter mandado para a Suprema Corte um comunista. Quer dizer, sem querer ser ofensivo e sem deixar de ser, e se obrigando a ser, então é idiotice completa, é uma imbecilidade completa, é uma afronta, é um desrespeito, né? É uma tentativa de enfrentamento, bufeteando na cara da sociedade e dizendo que ele pode tudo. De fato, ele pode tudo, porque para fazer besteira não precisa poder muito. Agora, isso é um pouco para o que está acontecendo nas relações que envolvem as instituições. A Suprema Corte, como se fosse o Soviético Supremo da antiga União Soviética, que era uma espécie de um poder acima de todos, um congresso acima de todos, funcionava o presidente da República, logo abaixo a Suprema Corte, o presidente da República era o presidente do Soviético Supremo, mais embaixo a Suprema Corte, que era desse conglomerado, dessa organização, fazia parte dessa organização, não como poder independente, nem harmônico, nem nada, era como poder independente, presidido pelo presidente da República, da Suprema Corte, que funcionou na União Soviética para fazer a desgraceira que fez, inclusive a morte de 100 milhões de pessoas só na China. E na União Soviética, especialmente. Aliás, esse caso de 100 milhões de pessoas foi na União Soviética, que era bem maior do que é hoje, porque houve um desmonte pela incapacidade de apresentar soluções para os grandes conflitos e problemas da humanidade. Então a gente está vivendo essa era em que parece que Lula está na antiga União Soviética, que já foi desmanchada. Porque a Suprema Corte é servil, faz questão de praticar o servilismo, né? Fomentou uma candidatura, resgatou uma candidatura entre os criminosos, né? Fez a eleição, ninguém nunca soube, nem tem como saber que tipo de manobra houve para transformar um candidato que não era o mais popular das ruas do candidato eleito. A gente não sabe que milagre é esse, né? E eu estou dizendo isso de forma insuspeita, porque eu não votei nenhum dos dois, né? Quer dizer, ainda tem uma chance de ir para o céu. E aí você pega de outro lado, né, o Congresso Nacional decidindo a base de troca de favor, de troca de dinheiro. Então, nesse momento é muito sombrio para nós ter de aguentar, ter de suportar, não gritar. Talvez porque a gente já acha que em gritar nós não somos mais de gritar. Porque a rua já não cabe o nosso grito. Mas a inconformação dói, a inconformação agride. Nós não temos paz interior, nós não temos paz espiritual. E não havendo paz, não há liberdade, não há democracia. Não há democracia sem paz.
uma das coisas que mais caracteriza uma democracia é a paz social, a paz das pessoas, a tranquilidade das pessoas, sem contar com as agressões permanentes à nossa própria vida através do crescimento da violência e da criminalidade. E parece que tem um conluio de criminalidade e autoridade. Menos a autoridade policial, que é obrigada a enfrentar, mas a autoridade da República. Os grandes poderes da República parece que têm uma aliança informal com a criminalidade. E nesse sentido é preciso até acabar com polícias militares, enfraquecê-las, né, como os militares federais das Forças Armadas, é preciso enfraquecer. Com a declaração de ontem, eu estava dizendo aqui a Michel, declaração de Lula ontem à noite, se tivesse sido feito um ano atrás, tinha vindo rebuliço nas casernas. Não houve nada. Há militares até para servirem ao acovartamento. Quer dizer, há militares que até se sujeitam a se acovardarem, que é uma coisa que não é muito típica de militar, né? Seguir a disciplina, a hierarquia, sim, mas se acovardar, ceder, aguentar tudo calado, né? Não ter voz nem de comando para mover uma reação. Então, nesse momento que a gente vive, eu estou dizendo isso, no jogo terminar, só para reflexão, é que nós temos de esperar a reconstrução de um país para quem pode esperar. Eu ainda posso esperar pouco, não muito, mas ainda tenho a esperança de ver alguma mudança. Mas estou vendo assim a força, né, da cumplicidade dos organismos públicos se entendendo para massacrar a sociedade, ofendê-la, maltratá-la, esbofeteá-la, né, talvez aproveitando o aspecto pacífico, né, da sociedade, do povo brasileiro. Então, para terminar, eu queria dizer que a gente precisa ter pelo menos um pouco de perseverança, de esperança e de perseverança. Eu não vou dizer de persistência, porque todos nós de alguma forma já estamos cansados. Persistência é coisa para quem ainda tem muita saúde e muito tempo. Mas a perseverança não. Perseverança é aquela percepção que você tem que pode melhorar, até porque piorar não pode. Por exemplo, com a ida do ministro Dino para a Suprema Corte, eu acho que é ótima a ideia, porque ele no governo faria mais mal. Ele leva o Luiz Sérgio para fazer mal, né? Então ele vai dividir por mais 6. Pode ser até, como tem 2 que são contrários a tudo, né? Pelo menos essa sanha comunizante, então ele lá vai ser apenas mais um para fazer também os absurdos que estão fazendo. Mas ele será apenas mais um. No governo ele era um único na área de segurança pública para usar a Polícia Federal, instrumentos do Estado, para perseguir adversários políticos, né, e cidadãos, né, até para incriminar pessoas que fizeram uma grande revolução de ameaça ao país e às instituições. Isso é uma espingarda. O único golpe no mundo que aconteceu foi uma espingarda, sem uso de uma espingarda, sem uso de um traque, sem fogos de artifício. Quer dizer, então, essa quadra que a gente está vivendo deverá ser passageira, para piorar um pouco mais e depois melhorar, ou para não durar muito. Fico com a impressão ontem, a partir de ontem passei a ter a impressão que não vai durar muito, né? Essa dificuldade a gente vai ter de conviver com ela. O que nos sobra? O que nos sobra é paz em família, paz no coração, esperança. No que depender da gente de ter essa esperança, a gente ainda deverá ter, né? E, enfim, a gente construir um ano novo. Essa questão de ano novo é muito simbólica. Qual é a diferença do dia 30 ao dia 31 e do dia 1º? Praticamente nada. Mas a gente tem aquela expectativa de algo que vai mudar, que é meramente um calendário. Então eu agradeço a todos, a vocês, e aproveito a oportunidade para fazer um pedido ao Coronel Francisco, que não se